Boa noite, queridos irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um dos irmãos nessa noite. Meu nome é Márcio. E o seu, como é que é? Vocês não têm nome? Meu nome é Márcio. E o seu, como é que é? Fomos apresentados então, né? É bom a gente saber o nome do irmão, para a gente criar uma aproximação, uma certa intimidade espiritual. Eu sou servo do grupo de oração Divina Luz aqui de Belo Aurora. Há pouco mais de 20 anos eu estou no movimento. E graças a Deus por isso, né? Porque Deus tem me abençoado ricamente nesses 20 anos de caminhada, algumas passagens na arquidiocese, ajudando a formar pregadores, ministério de formação. Mas eu digo o seguinte, irmãos, eu não vim aqui falar da minha vida, eu vim falar daquele que é muito maior do que eu, que é Jesus Cristo. E você nem lembre do meu nome, muitas vezes passar por mim na rua, não vai lembrar de mim, não vai lembrar do meu nome, mas eu queria que você lembrasse desse dia 30, que passou alguém aqui e falou de Jesus e fez brotar no seu coração aí um novo rumo, uma nova direção. E essa coisa de nome é tão interessante, tão engraçado, eu acho que só acontece comigo. Durante o dia todo a gente fica recebendo umas ligações indesejadas, na verdade. A gente acha até que é cobrador, né? Quem está devendo nem atende. Mas é o departamento de telemarketing de algumas empresas ligando. E muitas delas, quando a gente atende o telefone, falam bem assim, vê se é só comigo isso. Quem é que está falando? Olha, se você está ligando para mim, o mínimo que você tem que saber é o meu nome. Se você tem meu número, você tem que saber o meu nome. E automaticamente, o que a gente responde? Você quer falar com quem? Porque as pessoas que nos conhecem, elas sabem o nosso nome. Não é assim? E já algumas empresas de telemarketing ligam dizendo assim, é o senhor Márcio que está falando? Eu falei, sim, que eu posso te ajudar? Mas é uma pessoa que sabe o meu nome porque está numa lista de contatos em algum lugar e ela quer me vender algum serviço, mas não é uma pessoa que me conhece, ela sabe apenas o meu nome. E quando eu trago isso, irmãos, para a nossa vida, a gente sabe muito bem que o meu nome e o seu nome está gravado lá nas mãos de Jesus. Ele conhece a cada um, porque foi por intermédio de Deus que um dia Ele deu o sopro da vida e fomos gerados no ventre da nossa mãe. Então Ele sabe de tudo da nossa vida. Só que uma coisa diferente, que apesar de termos nomes diferentes, às vezes nomes iguais, tem algum outro Márcio aqui? Acho que não, né? Se tiver, graças a Deus. É que nessa esfera espiritual que é entre Deus e o homem, nós temos um único nome. Nós somos conhecidos como os filhos amados de Deus. Eu sou filho amado de Deus, você, irmã, é uma filha amada de Deus. Nós somos uma pedra preciosa, amada por Deus. Somos as criaturas mais belas que Deus fez. Foi eu e foi você. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é o que nós hoje, nessa noite, juntos, nós vamos partilhar. É de extrema importância eu entender isso, esse tema, que vai dizer assim, ó, eu te chamo pelo nome, és meu. Olha que coisa que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Ele nos conhece, nos chama pelo nome, e ainda diz, se não bastasse, filho amado, filha amada, bela, você é meu. Ou seja, eu poderia dizer até que isso seria o senhorio de Deus na nossa vida, porque se nós somos criados por Deus, nós pertencemos a Ele. E Ele conhece a cada um e diz, olha, você é meu. Como a mãe que gera o filho pertence a ela, como o pai participa desse processo, esse filho também pertence a ele, nós pertencemos a Deus. Não tem jeito, irmãos. Você não pertence a ninguém mais se não for de Deus. E para entendermos isso melhor, eu queria convidar os irmãos, ó, já está até aqui, ó, na frente, deram uma colinha, deram um espólio. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo de 1 a 4. Todo mundo já está aí, né? Tem certeza lá. Todo mundo está a postos. Então nós vamos juntos ouvir essa passagem para que a gente tenha entendimento nessa noite, a mensagem que o Senhor quer trazer ao seu coração. E diz assim, ó, e agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, nada temas, pois eu te resgato,
eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Irmãos, é uma declaração de amor de Deus por mim, por você. Mas eu queria levá-los, irmãos, para uma outra sintonia que essa passagem, quando eu a estudava, o Senhor apresentava para mim uma forma diferente. Porque quando Deus chama a cada um pelo nome e diz assim, ó, tu és meu, você consegue entender que para eu dizer isso, e aí Deus, como soberano, Deus de todas as coisas, é um grau de profundidade, de intimidade muito grande. Eu, humanamente, não consigo dizer para minha irmã, olha, irmã, tu és minha. Posso saber o seu nome, pode chamar pelo nome. Mas dizer que ela é minha, eu não consigo ter esse poder próprio. Eu olhar para o Renato, olha, Renato, eu te chamo pelo nome. Você é meu. Eu não tenho essa autoridade, muito menos esse poder. Mas quando eu penso nesse grau de intimidade, de criatura bela, de pedra preciosa, eu me derreto e cedo à autoridade de Deus em pertencê-lo. E para isso, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, lá na história, para entender esse texto aqui. Vocês vão mergulhar comigo, vocês vão compreender. Lá em Êxodo, no capítulo 3, e aí a parte que conta um pouquinho a história de Moisés no Egito, e exatamente nesse contexto, e essas duas palavras, elas estão muito ligadas. Moisés, nesse momento, pela ira, pela raiva, ele mata um egípcio, que era um compatriota dele. E ele é muito questionado por isso. Como é que você vai assassinar um compatriota seu, da mesma nacionalidade? E Moisés então começa, já era perseguido, o rei do Egito já o perseguia muito, pela sua atividade divina com Deus. E depois disso, então, ele começa a ser mais perseguido ainda, então ele teve que fugir, e aí ele conhece, estou resumindo, tá? Ele conhece uma pessoa, se casa, e esse rei, ele morre. E num momento de oração, de conversa com Deus, Deus fala para Moisés, olha, eu conheci toda a sua dor, todo o sofrimento do povo no Egito, eu vou permitir que as promessas de Abraão e Jacó se cumpram na sua vida. E quais foram essas promessas, irmãos? Eu vou dizer para vocês, ela está aqui nesse texto. A primeira promessa que Deus fez a Abraão e a Jacó, e está aqui no texto, foi a de que o nome dele seria alterado, o nome de Jacó seria alterado. A segunda promessa seria que ele teria proteção e orientação, que ele teria a terra de Canaã, que iria multiplicar a sua descendência. E aí, Márcio, você vai me perguntar, aonde está então, nesses 4 versículos, essas grandes promessas que Deus fez lá a Abraão e Jacó e espirra em nós também, vocês vão entender isso, no contexto do profeta Isaías. Então vamos lá, acompanhem comigo. No versículo 1 vai dizer assim, e agora, eis que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, nada temas, pois eu te resgato. Quando ele diz isso, irmãos, ele está dizendo aqui, te formou Israel. Ele está chamando Jacó já de Israel. Ele já muda o nome de Jacó aqui nesse contexto, porque vai simbolizar tudo aquilo que ele seria o pai das nações. Quando muda o nome dele, vai simbolizar que ele seria o pai das nações. Continuando, lá no versículo 2, a segunda promessa. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão.
Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. A promessa de protegê-lo e orientá-lo. Jacó, chamado de Israel, ele foi guiado com toda a segurança à volta da terra dos seus pais. E sabe, irmãos, quando eu digo que toda essa promessa que Deus fez a Abraão, fez a Jacó, ela respinga em mim e em você. Que da mesma forma que a palavra vai dizer que ele foi guiado com segurança, eu e você também, como criaturas lindas, belas, amadas de Deus, também somos guiados por ele. Não há nenhum caminho que ele determine para mim e para você, que ele não vai dizer, olha, vai em paz, segue, está protegido, vai com segurança. Só que a nossa humanidade retrai, breca, e nós muitas vezes não seguimos aquilo que Deus determina para nós. Temos medo, porque a caminhada é algo oculto para mim e para você, nós não sabemos o que nos espera. Mas se Deus está dizendo, olha, vai que eu vou cumprir a promessa, eu vou te proteger e vou te orientar, não te preocupes. Então, irmãos, quando Deus te chamar, quando Deus te enviar para alguma missão, ou para algo que é desconhecido para você, e está ligado àquilo que é de Deus, pode ir que Ele está contigo. Pode ir que Ele vai te orientar. Não se preocupe que você não vai ficar em devaneio, você não vai ficar à deriva nessa embarcação. Ele vai te orientar e vai te levar aonde você precisa chegar. A terceira promessa está lá no versículo 3. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Então ele dá a terra de Canaã para Jacó. E aí vai simbolizar muito que vai dizer para ele, olha, é propriedade sua isso aqui, Jacó. Isso te pertence para sempre. E quantas coisas, irmãos, Deus também tem dado a nós como proprietários. E nós não tomamos posse disso. E quando eu fico assim imaginando, quando eu olho a palavra, quando eu olho os profetas, quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico pensando assim, é tão lindo ver o povo tomando posse de uma bênção de Deus. É tão lindo tomando posse de um direcionamento que Deus me deu, sendo proprietário daquilo que Deus me dá, daquilo que é soberano. E às vezes a gente não se dá conta que Deus está nos dando coisa e nós não estamos nos tomando como posse aquilo para mim. Até mesmo quando nós nos colocamos para Deus e nós estamos pedindo por algum motivo, seja por motivo de enfermidade, seja por um motivo de necessidade, Deus está agindo, está entregando, e nós não estamos conseguindo enxergar os milagres que estão acontecendo na nossa vida, porque a gente não toma posse, porque aquilo que Deus tem nos dado, irmãos, é detalhes. A gente talvez não vai conseguir que isso se materialize. Muita gente quer ver o milagre materializado, quer ver a bênção materializado. Não vai acontecer, vai se dar nos milagres. Outro dia eu estava sentado no meu serviço, e lá tem um playground, tem um balancinho. Eu sentei, eu precisava falar com Deus. E ali eu fazendo a minha oração, quem me via na rua, falei, esse cara está doido, balançando, falando sozinho. Quando de repente pousam 2 pássaros, e aqueles pássaros começaram a cantar, eu falei assim, é o Espírito Santo de Deus que está ali falando comigo. É no detalhe, irmão. É nas pequenas coisas, era um sorriso, é no olhar que Deus te dá como propriedade para você tomar a posse disso. Não vai ser nas coisas grandiosas, pode ser até que aconteça nas coisas grandiosas, mas são nos detalhes. Então a gente precisa ficar atento naquilo que Deus tem dado para mim. E aquilo que Deus dá para mim é diferente daquilo que Deus dá para você, porque aquilo que eu peço para mim, talvez não faça sentido para a irmã, não faça sentido para o irmão. Deus dá conforme a nossa necessidade e cabe a cada um de nós fazer o quê? A espera do Senhor. E quando acontecer esse presente divino, e a graça é um presente divino, nós precisamos tomar posse
da bênção de Deus. E foi isso que Jacó fez aqui, tomou posse da terra de Canaã, que foi dada a ele como propriedade. Versículo 4 vai dizer assim, ó: porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Olha só, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. É a quarta promessa se cumprindo aqui nesse quarto versículo, que é a multiplicação de sua descendência. Permuto o reino por ti, entrego nações em troca de ti. Olha só, ele fala que da Etiópia, Sabá, ele multiplicou a descendência de Jacó, dizendo para ele, ó, você terá muitos filhos, serão como as estrelas dos céus e as areias da praia. A gente não consegue nem contar as estrelas, muito menos o grão de areia de uma praia. Olha como aqui multiplicou a sua descendência, irmãos. O que isso vai trazer para mim e para você, que se cumpra também essa promessa de multiplicar a nossa descendência? Talvez não a nossa descendência humana, porque nós fazemos também parte dessa descendência. E quando eu faço parte dessa descendência multiplicada que foi dada a Jacó, a Abraão, vai dizer para mim que eu faço parte dessa descendência. Eu sou promessa viva de Deus também na minha vida. Eu também recebo essa promessa porque eu faço parte dessa descendência. Eu sou criatura amada de Deus, você é uma criatura amada de Deus. E essa descendência, irmãos, essas coisas grandiosas, essa multiplicação que Deus dá a mim e para você, que dá a Etiópia, que dá Sabá, que permuta reinos para mim, são aquilo que nós precisamos. São as bênçãos que são multiplicadas na sua vida. São os problemas insolúveis que muitas vezes humanamente eu não consigo resolver, que Deus vai lá e multiplica soluções para mim e para você. Não é assim que funciona esse relacionamento de homem com Deus? É a prosperidade? Pode ser que sim também. Deus não é contra a prosperidade do homem. Mas muito mais vale um homem próspero espiritualmente do que ele próspero financeiramente. E eu custei entender uma passagem que diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Eu custei entender isso. Porque quando eu penso o seguinte, mas por que excluir aquela pessoa que é próspera? E aí que até que um dia isso foi caindo ao meu coração, de que a riqueza que o Senhor fala, que traz nesse texto que eu estou trazendo para vocês aqui agora, não é riqueza de dinheiro. Porque a gente conhece pessoas pobres, eu estou falando pobres realmente de possuir alguma coisa, de não ter bens, mas que são ricos de tantas outras coisas, de avareza, de orgulho, sabe? Então, essa riqueza realmente não vai. Não tem jeito, porque eu posso ser uma pessoa pobre mesmo. Mas se eu tiver essas riquezas comigo, eu não vou passar mesmo, eu não vou entrar no reino dos céus. Então, entenda que não está relacionado a ter bem ou não ter bem. Porque um rico é uma pessoa de propriedade, uma pessoa que tem um poder aquisitivo. Mas se ele for uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, o reino dos céus é para ele também. Então, até que um dia eu entendi isso, ficou bem claro para mim. E entender essas coisas que Deus fez por Jacó, é compreender que isso para mim é possível, que essa promessa de que o meu dia, o meu nome vai ser alterado, que já foi alterado, que é filho amado de Deus, somos conhecidos como criaturas belas e amadas de Deus, é por isso que Deus fez a mim e você soberana toda e qualquer criatura, nos colocou aqui na cadeia alimentar acima de tudo, acumulou nosso coração de inteligência e sabedoria. E mudou nosso nome para filho amado de Deus. Essa promessa também vai se cumprir em minha vida, na sua vida, irmãos, quando nós precisarmos de proteção e orientação. Deus está aberto a um relacionamento, a um diálogo, dizer, olha, pode contar comigo. Vai, segue. Essa promessa que a terra será dada a mim, você, a terra santa, também vai se cumprir. É necessário que eu entenda, que eu compreenda, que eu aceite os desígnios de Deus. É necessário que eu aceite os propósitos de Deus para que essa terra também seja dada a mim. E muito mais, essa quarta promessa que vai multiplicar a minha descendência. E para finalizar, eu queria trazer um pouquinho dessa multiplicação, dessa descendência, trazer um pouquinho para a nossa vida familiar.
E é ali, irmãos, que precisa multiplicar a nossa descendência no nosso seio familiar. É tanta gente que está ali que precisa da gente. É tanta gente que está do lado da gente que precisa da gente. E a gente não enxerga isso. A minha descendência é minha família. E, às vezes, a gente não se dá conta que essas pessoas que estão tão próximas da gente é quem precisa da gente. O grupo de oração é uma família. E sabe, tem horas que eu vejo que o grupo de oração, enquanto família, é mais unido do que a própria família que você tem em casa. Olha só que coisa. Aqui no grupo de oração eu tenho a capacidade de perdoar, de abraçar, de amar, mas lá no seio da minha família eu não consigo fazer isso. Então essa multiplicação da nossa descendência nós precisamos levar para dentro do nosso seio familiar, para que a gente consiga multiplicar também, irmãos, aquilo que Deus nos dá aqui na igreja, aquilo que Deus nos dá no grupo de oração. É tão bom sair daqui cheio da graça do Espírito Santo de Deus, né? Cheio daquilo que o Espírito Santo nos promove. É necessário entregar isso também à nossa família, multiplicar isso com eles, somar isso com eles, dividir isso com eles, mas não subtrair deles. É uma missão difícil? Não. Mas é um caminho que Deus determina como promessa. Vai, segue, não desvie desse caminho. Precisamos fazer esse exame de consciência diariamente. Que aqui é tudo lindo, mas lá fora tem gente que precisa também de ser multiplicado, pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que precisam ser ouvidas. Então é só pensar, traz isso para o seu seio familiar um pouquinho. Diz para ela, olha, você é um filho amado de Deus, Deus te conhece pelo nome e você é dele, você sabia disso? E eu vou dizer para você, ele vai falar, não sabia. E a sua missão é essa, é de propagar, é de evangelizar, é de levar tudo aquilo que você tem aprendido dentro da igreja, dentro do átrio do Senhor, dentro do altar, aqui na constância. Nossa, é difícil falar isso. É isso aí. Fugiu aqui. Distanciação do corpo e o sangue de Jesus Cristo transformado. É comungar, receber o corpo de Cristo e levar aquilo que eu recebo para a minha família, multiplicar isso com eles. Só um dado bem rápido aqui sobre para você como é tão importante esse momento que nós vivemos aqui na igreja, que eu levo Jesus Cristo dentro de mim, que a hóstia consagrada, irmãos, leva 3 segundos para tomar todo o nosso corpo quando ela se dissolve. Isso quer dizer o quê? Que em 3 segundos Jesus Cristo está percorrendo todo o nosso ser. Está fazendo uma purificação total. Está se cumprindo em mim as promessas que Ele fez. Está ouvindo a sua oração. Então eu preciso absorver isso aqui na igreja e levar aquilo que Cristo faz em mim. Porque você é dele, eu sou dele. Ele me conhece e me chama pelo nome. Ele te conhece e te chama pelo nome. Ele quer fazer aliança comigo, com você, todos os dias. Todos os dias das nossas vidas, Deus quer fazer uma aliança comigo, com você. Por isso que Ele te chama de filho. É por isso que Ele se compadece de mim e de você. É por isso que Ele faz com que as promessas dEle se cumpram em mim e em você. Mas é necessário absorver essas promessas, fazer um exercício espiritual e levar adiante tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Gostaria que você reclinasse um pouquinho a sua cabeça e ouvisse essa canção que o ministério preparou, e que você fizesse a reflexão dessas 4 promessas que nós ouvimos hoje, que foi dada a Abraão, foi dada a Jacó, mas ela é para nós também, como um exercício de lectio divina, diria assim, a gente trazer essas 4 promessas diante do nosso chamado, que Ele chama cada um pelo nome, que conhece a cada um, de todo o senhorio que Jesus tem sobre as nossas vidas, de toda a nossa descendência, de todos os nossos familiares, de tudo aquilo que Deus tem te dado, de forma que Ele te chama, o nome que Ele te deu, de toda a proteção, de toda a segurança que Ele tem dado a mim e você, te dá o direito de ir e vir, protegendo tudo aquilo que é seu, você tem consagrado a sua vida a Ele. Então é um momento de reflexão entre você e o Senhor diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, de tudo aquilo que já está acontecendo, que você pudesse abrir o seu coração e levasse isso para o Senhor. Senhor, eu recebo, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, e a partir de agora, Senhor, eu quero tomar conta de tudo aquilo que o Senhor tem concebido a mim. Eu quero entender melhor, eu quero exercitar melhor todas as suas promessas e fazer-se valer na minha vida, sim.
Faça-se em mim, Senhor, aquilo que tu queres.